Uma mulher morreu horas depois de levar um tiro em uma tentativa de assalto a um ônibus. No meio da confusão, o policial reagiu. E o terror foi grande entre os passageiros. Gente, imagine. O resultado foi de um bandido morto, outro ficou ferido. E, infelizmente, uma trabalhadora terminou morta na frente do marido. Gente, o que está mais me doendo nessa história toda aí é saber que eles estavam comemorando 4 anos de casados exatamente ontem. Essa reportagem é da Natália Soares. Roda o VT, diretor. E a minha esposa na onde? Que Deus levou a minha princesa. Ai, meu Deus do céu! Foi momentos de terror mesmo. Nunca tinha visto bala saindo de dentro de uma arma. Houve esse combate e essa troca de tiro e a passageira veio a ser atingida na região da testa. O marido dela desesperado, ele estava desesperado. Ele pedia para que eu orasse e que se ela morresse, ele também queria morrer junto. Hoje, inclusive, pelos comentários, completavam 4 anos de casado, né? Que Deus levou a minha princesa. O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui em Valparaíso. Uma tentativa de assalto a um ônibus da BR-040 terminou com uma passageira baleada, um dos criminosos também baleado e o comparsa dele morto dentro do ônibus. O crime foi por volta das 9 horas da noite. O ônibus da UTB fazia linha Gama Cidade Ocidental. Era a última viagem quando os 3 criminosos entraram na passarela amarela na BR-040, quando alguns passageiros deram sinal para poder descer do ônibus. Eles chegaram a passar a roleta. Entraram, pagaram passagem normalmente, né? Sendo que o que conseguiu fugir de dentro do ônibus, ele ficou muito nervoso para receber o troco dele. Cada um me deu R$5, eu dei o troco de ambos, dos 3. O assalto só foi anunciado na próxima parada, quando um passageiro entrou no ônibus. Um dos criminosos sacou a arma e foi em direção a ele e pediu todos os pertences. Só que tinha um policial reformado de Rondônia que reagiu ao assalto. Foi aí que começou uma troca de tiros. No que ele passou a catraca e foi até o fundo do ônibus, ele voltou. Foi nessa hora que ele tirou a arma para fora, pegou o meu celular e foi nessa hora que o policial avistou a arma dele e deu o primeiro disparo. Foi nessa hora que ele caiu. Nessa troca de tiro, infelizmente, né, haja vista esses 2 elementos, sendo 2 deles armados de revólver e pistola, houve esse combate e essa troca de tiro e a passageira veio a ser atingida na região da testa. Uma passageira identificada como Liliane de Souza Dourado, de 31 anos, estava sentado nessa poltrona ao lado do marido, quando foi atingida com um tiro na cabeça. A minha esposa, pelo amor de Deus. E a minha esposa, da onde? Da onde que Deus levou? Que Deus levou a minha princesa. Ai, meu Deus do céu! Ele pedia para que eu orasse e que se ela morresse, ele também queria morrer junto, né? Que hoje eles estavam fazendo 4 anos de casados, estavam felizes dentro do ônibus, né? Trocando beijinho e de repente aconteceu essa fatalidade. Provavelmente deve ter saído da pistola do que estava lá na frente, do Peba que estava na frente, que acertou a moça. Porque depois o policial saiu correndo em direção a eles, né? E depois disso eu não vi mais nada, porque eu já estava desnorteado, não sabia para onde ir. Não tinha, o ônibus ainda estava em movimento quando aconteceu. Aí depois, quando parou, que a gente foi procurar algum lugar para a gente ficar. Foi tiro para todo lado. Os 29 passageiros entraram em pânico. E a gente consegue ver que um dos tiros atingiu aqui a parte da frente do ônibus. Por pouco não atingiu o motorista. O ônibus estava com 29 passageiros e todos desesperados, inclusive
Quando a gente olhou assim, eu pensei que tinha matado a metade, porque estavam todos deitados, caídos, jogados. Assim, foi horrível, desesperador. O criminoso que anunciou o assalto foi alvejado pelo policial com pelo menos 3 tiros. Ele caiu morto bem no final do ônibus. Quando os comparsas viram que ele tinha sido atingido, ordenaram que o motorista parasse o ônibus para que eles pudessem descer. Só que um deles, o menor de 17 anos, também foi atingido com um tiro na perna e no ombro e foi localizado a poucos metros do local do crime. Foi alvejado na perna e no braço. Fizemos o cerco e conseguimos aí encontrá-lo ali nas proximidades do condomínio Parque dos Sonhos. Tem que levar para ele no hospital ainda. Um deles morreu também. Esse terceiro saiu do rumo ali das proximidades ali do Pacaembuzinho e conseguiu aí evadir-se do local. Foi momentos de terror mesmo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa e não imaginava. Nunca tinha visto bala saindo de dentro de uma arma, foi pânico. Cobradora chorando, motorista não sabia o que fazer, se parava ou se continuava a viagem. Um momento que você não quer viver nunca mais. Nunca mais. Não desejo pra ninguém. DF Alerta falou, tá falado.